marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abrão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de Deus, mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Oremos. Nosso Pai, imploramos que usa a sua palavra, pela sua grande misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a ser convictos do nosso pecado. Quebra o nosso coração. E, Senhor Deus, faça-nos correr a Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar. Nós encontramos nessa passagem 3 deveres específicas para as mulheres ou as esposas. E nós queremos entender eles hoje à noite. Os meus 3 pontos vão ser o dever de ser submissa. 2, o dever de ser fiel. E 3, o dever de ser modesta. São os 3 pontos: submissa, fiel, modesta. E, em outra oportunidade, nós vamos abordar os maridos em versículo 7, mas hoje vamos tratar de versículos 1 a 6. Nosso primeiro ponto, o dever de ser submissa. Olha versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Agora, a primeira coisa que se destaca aqui em versículo 1 é essa palavra igualmente, que nos remete o que foi dito anteriormente em capítulo 2. Especificamente, versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Em versículo 18 de 1 Pedro 2, tem: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Então, as mulheres, quando fala igualmente, está dizendo: seja submissas ao vosso próprio maridos. Essa palavra submissas vem do grego, uma palavra que significa, tem uma conotação militar, as pessoas se alinharem, se posicionar debaixo de uma autoridade. Então, vem deste contexto militar. E Pedro está dizendo às mulheres: mulheres, reconhece que você, tomando o seu lugar abaixo da liderança do seu marido como cabeça, isso é o desenho de Deus para o casamento. Nós não afirmamos, e a Bíblia não afirma, que de forma alguma mulheres são inferiores em caráter. Elas não são inferiores em inteligência,
não são inferiores em virtude, nem em espiritualidade. Simplesmente, as mulheres, no desenho de Deus para o casamento, Deus colocou as mulheres nessa posição de submissão à autoridade que reside no marido. Autoridade que não origina com o marido. Essa autoridade é emprestada. E assim que ele abusar dessa autoridade, já não se torna autoridade mais. Mas, nota aqui em versículo 1, que Pedro claramente limita a submissão das mulheres, nota por favor, a vosso próprio marido. Cada vez que o Novo Testamento fala sobre a submissão, sempre acrescenta essa limitação a vosso próprio marido. Considere Efésios 5, você não precisa olhar, mas deixa eu ler para vocês. As mulheres sejam submissos ao seu próprio marido, como ao Senhor. Igual forma, em Colossenses 3, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Em Tito 2, 4 e 5, está escrito, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao maridos. E mais para versículo 5, repete, sujeitas ao marido. Essa submissão, as mulheres não devem a qualquer outra pessoa, senão o próprio marido. Não devem ser submissas a personalidades fortes. Não devem ser submissas a pessoas com aparência de poder. Elas devem ser submissas a vosso próprio marido e ponto. Fora isso, nenhuma obrigação. Por que ele fala sobre isso? Porque é a maior ferramenta que a mulher tem de evangelismo. Essa passagem, como capítulo 2, também está falando como representar bem Cristo, como ganhar pessoas a Jesus Cristo. E ele fala para as mulheres que essa submissão é justamente a ferramenta mais poderosa de evangelismo. E não é somente a Bíblia que afirma isso, mas também McGill University, Departamento de Psiquiatria, em Canadá, eles lançaram esse documento, um papel de pesquisa, um artigo científico, papel de pesquisa em inglês, traduzido. Mas eles dizem, nos casamentos mais bem-sucedidos, o marido é emocionalmente mais forte que a esposa. E há uma clara divisão de autoridade e responsabilidade entre eles. Observou-se que os casamentos em que as esposas eram emocionalmente dependentes de seus maridos quase sempre produziam filhos mais felizes e com melhor ajuste. E Pedro, ele nos dá a razão dessa submissão em versículo 1. Olha o que diz 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma. Eu não quero ser capitão nerd aqui, mas, olhando essa frase, se ele ainda não obedece à palavra, no grego é um pouco mais forte. Não uma possibilidade, mas uma realidade, desde que ele não obedece à palavra. Não era só uma possibilidade para essas mulheres, era uma realidade. Convertidos a Jesus Cristo, mas o marido desobediente, não regenerado, rebelde contra a palavra da salvação,
a palavra da reconciliação, a palavra da salvação. Isso era a realidade que elas estavam vivendo. E Pedro diz: submete-se a eles mesmo assim. Da mesma maneira que você se submete ao governo, da mesma maneira que você submete ao seu chefe no trabalho, submete ao seu marido. Por quê? Para que seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Em outras palavras, submete-se em prol da salvação. Olha o finalzinho de versículo 1. Afirma: seja ganho sem palavra alguma. Pedro não está dizendo que estes homens serão convertidos sem a palavra de Deus. Ele deixa bem claro isso em 1 Pedro 1, especificamente versículo 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A salvação vem através da palavra de Deus. Mas Pedro está dizendo aqui, em capítulo 3, versículo 1, que ele seja ganho sem palavra, não necessariamente sem a palavra. Então, do ponto de vista da esposa, é mais importante ser do que dizer. Esse é o foco de Pedro. Estes maridos são perdidos porque justamente eles não obedecem à palavra de Deus, mas aprove a Deus salvar alguns. Como? Pelas mulheres submissas, sem palavra alguma. Como assim? Pedro está dizendo: você não vai vencer o seu marido pelo cansaço. Você não vai conversar ele até a conversão. Você não vai perseguir ele até a conversão. O maior ferramenta evangelístico das mulheres é justamente essa obediência ao desenho de Deus para o casamento, de se submeter de forma amorosa, graciosa e gentil, mesmo que o marido não seja salvo. Não é o que ela se diz ser, é o que ela de fato é. O primeiro dever, então, das mulheres é essa submissão. Mas a segunda responsabilidade que Pedro menciona nessa passagem é o dever de ser fiel. Olha em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 2. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Muito depende do significado dessa frase. Algumas outras traduções colocam dessa maneira. O ARC fala: sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. E o NAA: seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor. A palavra aqui tem esses dois significados: ou pura, casta, ou honesta, não falsa. Então, se fosse traduzir literalmente, seria basicamente ao observar o seu comportamento casta, pura e conduta respeitosa. Isso é um princípio bem básico do casamento cristão. Pedro está falando sobre a vida pura, sobre a vida irrepreensível. Significa que essa mulher que ele está escrevendo a elas, que ela é fiel a seu Deus em primeiro lugar. E também ela é fiel ao seu marido. Comportamento casta significa que você não está envolvido com outra pessoa, fora o seu marido.
Comportamento respeitoso, ou assim, cheio de temor, significa que você respeita o seu marido e demonstra esse respeito. Não por nada, Paulo resume Efésios 5, um capítulo sobre o casamento, versículo 33, não obstante vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Deus tem nos criado de forma diferente. As mulheres respondem a esses gestos, são confortadas por esses gestos e palavras de amor. Mas homens respondem ao respeito. Então a pergunta é: como é que eu devo evangelizar meu marido não salvo? Como que eu devo trazer ele a Jesus Cristo? A resposta é: seja submissa, seja fiel. E a terceira coisa, o dever de ser modesta. 1 Pedro 3, versículo 3 até o versículo 6. Diz Pedro: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abrão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Pedro agora chega a um ponto crítico para a esposa cristã que está tentando evangelizar o marido. Talvez concorde comigo que nossa sociedade atual se preocupa mais com o exterior da mulher e esses adornos que ela tem. Mas Pedro chega junto e fala: olha, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos e outras coisas. Pedro necessariamente é contra maquiagem? Será que ele é contra bijuteria? Crescendo e viajando com meu pai, nós encontrávamos muitas pessoas diferentes. E algumas pessoas alegavam isso. Eles eram totalmente contra uma mulher cristã usar maquiagem. Esmalte vermelho, para eles, era coisa de prostituta. E batom, nem preciso mencionar. Mas uma vez eu lembro, uma mulher veio desesperada perguntando se mulher cristã poderia vestir calças. Porque alguém tinha afirmado com aquele tom de autoridade que mulher que veste calças está rebelando contra a feminilidade e está tentando ser homem. Mulher pode vestir calças, então, e ser crente. Talvez na ideia do coleguinha, mulher só podia vestir saco de batata ou alguma coisa assim. Mas, entre essa galera, eu senti muito dó por eles, porque às vezes eu conversava com os pais, que usavam essa passagem para dizer que tudo era proibido. Eu chegava junto a eles e eu perguntava, sabe, a sua filha vai chegar um momento de casar, como vocês estão pensando em lidar com isso? E coitada da filha, estava sentado mais ou menos aí, cara de joelho, sem maquiagem,
para realçar a beleza interior. Tão dentuça, feito cavalo, podia comer uma maçã através de grade. E ela estava aí, nesse mundo que os pais criaram, dizendo: olha, a beleza é crime, é pecado. E a resposta desses pais e mães era sempre a mesma: estamos esperando em Deus. Estamos esperando em Deus. Que bom! Só Deus pode fazer milagre. Então, de novo, nós voltamos a perguntar a Pedro: será que é pecado maquiagem, pentear o cabelo? Será que, Pedro, você está contra esses adereços de ouro? E a resposta é simplesmente não. Não está contra. O que Pedro está afirmando aqui, nessa passagem, é que essas coisas externas não devem ser a sua preocupação maior, ao ponto de ignorar a condição do seu coração. Porque nesse tempo, nessa sociedade grega e romana, a qual Pedro escreve, as mulheres estavam totalmente com as coisas externas. Pintavam os cabelos, ondulavam os seus cabelos, usaram tranças elaboradas, e elas colocavam em cima da cabeça até que parecia colmeia em cima da cabeça delas. Alguns, de fato, usaram perucas, e estava muito na moda usar perucas loiras de pessoas que eram fora da região no qual eles viviam. Eu acho que nesse tempo a minha esposa seria careca. E os acessórios, ouro, pérola, seda, incenso, perfume, esmeraldas e pedras preciosas, tudo isso, uma fortuna, vinculado ao exterior, porque com todo esse preparo, o resto do conjunto tinha que harmonizar com essas coisas. Mas isso não é somente do tempo deles. 600 anos antes, Isaías escreve sobre a situação que estava acontecendo em Israel. 600 anos antes. Capítulo 3, versículo 18. Olha o que diz: naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos e as tocas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes, as caidezinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chalés e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão e por cinta corda? Em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, no meu caso, e em lugar de veste suntuosa, silício, e marca de fogo em lugar de formosura. Podemos concordar que para Isaías e Pedro era bem direto e reto. Mulher que não é convertida se preocupa mais com o exterior do que com o próprio coração. E Pedro está dizendo: isso não é beleza de verdade. Você nunca vai atrair o coração do seu marido se não tem nada no seu coração. Olha o versículo 4 de 1 Pedro 3. Ele fala: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus.
O cristianismo sempre existia em um mundo dedicado a luxo e decadência. E nós temos aqui uma mulher, o marido não é salvo, e ela não tem um relacionamento feliz com ele. Qual é a tentação? Simplesmente virar e ir na outra direção, gastando a sua vida com essas coisas que o mundo valoriza. E Pedro fala, não faça isso. Não faça isso. Não é assim que você representa o Evangelho ao seu marido. Não é assim que você testemunha de Jesus Cristo ao seu marido. Se você vai ser preocupado, diz Pedro, seja com seu coração, com seu caráter, com sua virtude. Paulo, ele fala a mesma coisa em 1 Timóteo 2, versículo 9. Ele fala, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviam com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendiosos, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Trabalha nisso, na piedade, na virtude, no caráter. Isso faz você ser bem mais bela. Porque não existe maquiagem suficiente para esconder uma atitude e um coração feio. Provérbios, capítulo 11, versículo 22, afirma justamente isso. Provérbios 11, 22. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Essa palavra discrição significa a capacidade de fazer julgamentos sábios e sensatos e morais. Alguém que age de uma forma apropriada e alguém que tem autocontrole. Você pode ser a mulher mais bela. Mas Pedro diz, isso aí não é beleza de verdade. Pedro está dizendo, olha, as mulheres mais belas no interior tendem a ser as mais belas no exterior também. Porque não existe uma maquiagem que pode ser mais bonita ou melhor ou mais linda do que uma mulher prudente e sábia. Uma esposa prudente e sábia. Então, o que exatamente, nós perguntamos a Pedro, o que exatamente nós devemos adornar neste homem interior? Olha em 1 Pedro 3, 4. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Essa palavra aqui, espírito, significa disposição, atitude. Como? Manso, meigo, tranquilo, gentil, pacífico e calmo. Pedro está dizendo, o tipo de mulher mais linda é aquela mulher com essa atitude meigo, manso, gentil, pacífico, calmo e tranquilo. É essa virtude que vocês deveriam se preocupar. É essa virtude que deveriam cultivar. É esse coração que resplandece o Evangelho até para o marido não salvo. E não é somente belo aos homens humanos. Olha como ele continua em versículo 4. Manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, de novo, enfatizo, Pedro não está proibindo maquiagem, esmalte, batom e outras coisas. Ele está dizendo, você precisa trabalhar no seu caráter. Não confunde espiritualidade com regras externas. E Pedro nos dá um exemplo em versículo 5. 1 Pedro 3, 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido,
como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Essas mulheres santas do Antigo Testamento, que eram separados para servir a Deus, qual era a motivação delas? Elas esperavam em Deus. Eles eram verdadeiros cristãos. E como é que eles se adornaram? Como é que eles manifestaram essa santidade, essa separação? Como é que eles mostraram ao mundo que estavam esperando em Deus? Estando submissos ao próprio marido. E depois Pedro, ele ergue uma mulher e fala para nós modelar a nossa vida com ela. Por quê? Versículo 6. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Ela é um exemplo de obediência e submissão. Durante essa semana passada, eu tentei convencer a minha esposa a me chamar de Senhor. Lógico, ela disse não. Mas não é isso, não é as palavras que são importantes aqui. O que é importante não é chamar o seu marido de Senhor, ou meu amor, ou outro termo, adereço de amor. É o que você faz. E Sara é um modelo de submissão e de obediência. Não só uma vez aqui e outra vez aí, a construção aqui no grego é no presente, falando que você poderia encontrar ela a qualquer dia, a qualquer momento, submetendo e obedecendo. Era alguma coisa que ela fazia sempre, ao ponto de alguém falar, olha, essa Sara é submissa. Por que ele escolheu a Sara para destacar? Pelo que segue. Versículo 6. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Vocês entendem que Pedro está surfando na onda de Paulo? Porque Paulo deixa bem claro que aqueles que têm fé em Jesus Cristo são filhos de Abraão. Ele fala disso em Romanos, ele revisita esse conceito em Gálatas, mas Pedro simplesmente está indo nessa onda. Você é um verdadeiro cristão, você é filho de Abraão, ou filha de Abraão. E quando você segue esse exemplo de Sara, a esposa de Abraão, será nítido e evidente que você é filha de Sara. Depois ele acrescenta um pouquinho a mais no final de versículo 6. Ele fala, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Qual bem que ele está falando aqui? Claro que ele está falando sobre submissão. É o ponto desse trecho inteiro, submissão a vosso próprio marido. Mas essa frase aqui, não temendo perturbação alguma, Pedro acrescenta, porque cada sociedade, desde Gênesis 3 e a queda, cada sociedade tenta intimidar as mulheres que querem obedecer ao Senhor através de ser submisso e obediente ao marido. Essas sociedades dizem que coisas ruins vão acontecer se você transfere essa autoridade ao seu marido. É aquela voz que sugere que submissão não é o caminho, é se impor, é ser o macho da casa. E agora uma mulher convertida com marido não convertido, depois de ouvir tudo isso, ela poderia ser preocupada. Será que se eu sou submisso ao marido, eu vou ser envolvido em algum pecado?
Será que isso vai me levar longe de Jesus Cristo se eu me submeter ao meu marido? Pedro diz: não se importa com isso. Isso é nada, é desde sempre. Simplesmente presta atenção ao seu dever de ser submissa, fiel, modesta. Você quer ganhar alguém descrente na sua família? Seu marido, talvez, é o caso? Seja submissa. Segue o exemplo belo de Sara. Seja puro, seja fiel, tanto no lado físico como emocional. Seja modesto. Não seja preocupada com consertar o exterior quando o interior não é o que deveria ser. Eu gostaria de terminar com um pouco de aplicação. Vocês estão sendo submissos ao próprio marido. Não interessa se você é submisso aqui na igreja e diferente em casa. Pedro vai atrás de nós, para onde nós moramos, no nosso próprio lar. Ele fala: seja submisso aí. Seja tão preocupado com a conversão deste homem que você está disposto a dizer não ao que o mundo sugere que uma mulher deveria ser, ao invés do que Deus desenhou a mulher. Você está sendo submissa pelo motivo correto? Às vezes nós podemos usar da submissão uma moeda de troca para negociar alguma coisa e em troca a submissão. Se isso é o motivo da sua submissão, você é simplesmente fraude. A verdadeira motivação da submissão é porque Deus te fala e é em prol da salvação do seu marido. Você é fiel e pura a Deus. Seu marido, seus filhos podem dizer que sempre era verdade que a mãe ou a esposa amava a palavra de Deus e orava. Eles podem dizer que o seu coração não está dividido entre o que Deus diz de um lado e o que o mundo diz do outro lado. Você é o mesmo no trabalho e em casa do que você é aqui na igreja? Você é fiel e pura para o seu próprio marido? Não trai essa confiança. Não engole essa isca. Não dá mais atenção a alguém que dá mais atenção do que o seu marido dá. Não vai por aquele caminho. Não tenha conversas íntimas. Não deixa o seu coraçãozinho saltitar. Não valoriza os elogios de qualquer um que não seja o seu próprio marido. Se vai por esse caminho, você vai destruir o seu casamento. Vai trazer vergonha sobre o Evangelho, o Jesus Cristo, que você deveria representar neste mundo. Destrói isso antes que evolua. Tira pelo raiz antes que produza frutos. Quais são as suas prioridades hoje à noite? Será que você tem sido mais preocupado com coisas externas do que ter um espírito manso e tranquilo? Não diga, não fala para mim que a sua personalidade ou seu temperamento não permite. Não fala para mim que as circunstâncias impuseram isso e você é simplesmente vítima. Personalidade, circunstâncias, temperamento, coisas fora do seu controle, eles não são o problema aqui. O problema aqui é que o seu coração está esperando nos homens e não esperando em Deus. Se esse for o seu caso, precisa confessar isso, arrepender-se, deixar isso de lado, seguir a Jesus Cristo. Você é continuamente submissa e obediente?
Eu não estou falando aqui de perfeição, eu estou falando de direção de sua vida. É evidente aos outros, o seu marido pode dizer que você é uma filha de Sara que continuamente era submissa e obediente. Você está sendo um bom exemplo para suas próprias filhas. O seu relacionamento com o seu marido é um reflexo do Evangelho. Você está dizendo que, olha, a maneira que eu trato meu marido é a maneira que a igreja deveria tratar Jesus Cristo. Será que você está dizendo que Jesus Cristo abusa de autoridade? Será que você está dizendo ao mundo que Jesus Cristo não é digno da sua confiança? Será que você está dizendo ao mundo que a resposta apropriada a Jesus Cristo é rejeitar o que ele diz, porque você sabe melhor? A maneira que você vive o seu relacionamento, a submissão do que qual Pedro fala aqui, é um reflexo do Evangelho. E você pode ser muito eloquente e a sua vida, ao mesmo tempo, desfazer tudo que você falar. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa passagem direta que nos encoraja a seguir a verdade. Nós entendemos que existem aqui hoje à noite algumas pessoas que estão vivendo nessa situação de qual Pedro trata. Senhor Deus, nós oramos pela salvação dos maridos descrentes ou as esposas descrentes nesses relacionamentos. Mas mais do que isso, Senhor Deus, abençoe aqueles salvos e salvas. Pelo Teu Espírito, façam elas ser tudo o que elas deveriam ser, para que seja um bom testemunho do Evangelho, para que ganhem o seu marido a Jesus Cristo, para que as orações para a salvação do seu cônjuge não sejam impedidas. Em nome de Cristo. Amém. Pastor Tiago.